Bom dia, Áurea, eu acho que é assim que se fala. Vou tentar te ajudar aqui nessa questão que ele já tinha feito, para ver o que você não entendeu. É laço de repetição, né, que você tá com problema. Então vamos lá. Aqui nessa questão ele tinha pedido no enunciado para ler 10 números e apresentar o total de números pares, que é a soma deles, e a média dos números ímpares, ímpares. Como que a gente faz isso? Como são 10 números, para não ficar pedindo em 10 escrevas, vamos dizer assim, né, o usuário colocar um número, a gente cria um laço de repetição para diminuir o código. Aqui a gente está usando o enquanto. O enquanto ele funciona de que maneira? Enquanto uma variável não estar em determinado valor, ele continua fazendo. Que nem aqui, ó, enquanto cont, que é como se fosse um contador, é menor ou igual a 10, ele vai executando o que está dentro do laço. Para a gente criar um laço, a gente tem que saber até onde ele vai e de enquanto em quanto ele vai. Que nem aqui, ele criou o contador aqui, ó, que vai de 1 em 1. Que nem o cont, que seria o contador, ele atribui, esse aqui é igual o igual que ele coloca, né? Acho que você sabe, é igual o igual que ele coloca, ele atribui ele mesmo mais 1. Então, como a gente colocou aqui que ele ia ser 1, entrou no laço, aí ele vê enquanto esta variável, o contador, for menor ou igual a 10, ele vai executar o laço. Quando ele chega no final do laço, ele pega e atribui ele mesmo mais 1. Ele era 1, então ele atribui 1 mais 1. Aí ele ficou 2. Aí ele volta para o começo. Ele faz essa repetição. Ele volta para o começo e lê de novo. Aí enquanto ele lê se o contador ele ainda é menor ou igual a 10. Como é 2, ele é menor ou igual a 10. Aí ele executa. Ele executa tudo e chega no final. Isso aqui não vai ser mais 1. Conforme você colocou a variável aqui, ele atribuiu 1 mais 1 ficou 2. Então ele guardou o 2. Então quando ele chega aqui, ele não é mais 1, ele é 2. Então quando ele vai somar, ele soma 2 mais 1, 3. Isso é que a gente chama de contador, né? Que ele vai contando conforme você coloca. Que nesse caso ele vai contando de 1 em 1. Como ele tinha pedido 10 para o usuário para ler 10 números, por isso que ele colocou aqui menor ou igual a 10. Para ele poder ler 10 números. Ele começou com 1, aí ele leu, fez uma vez, aí ficou 2, aí fez outra vez, aí foi indo 3, 4 e fez as 10 vezes. Então ele se repetiu esse comando aqui 10 vezes. Isso é uma estrutura simples de um laço. E agora como que eu faço essa questão da soma dos pares e da média dos ímpares? Que nem, vamos ver se você vai entender. Da maneira que ele pediu para fazer o exercício, teria que ser os números inteiros. Pedir para o usuário colocar número inteiro, porque se colocar número com vírgula não ia dar certo. Aí eu já coloquei aqui no meu escreva para colocar um número inteiro. Mas isso aí acho que não precisa, mas eu coloquei. Aí ele pediu para o usuário colocar um número inteiro e leu o número. Aqui, o que eu fiz? Como ele quer saber a soma dos números pares e a média dos números ímpares, para ser um número par, para mim saber se é um número par ou um número ímpar, é só eu pegar e saber se o resto da divisão deste número por 2 é 0 ou 1. Se for 0, ele é par, se for 1, ele é ímpar.
É isso que ficou meio confuso no C dele. Ele já colocou tudo direto. Aí aqui eu fiz eu criei outra variável para receber o resto do número, para ficar mais fácil de entender. Então eu tenho que saber se ele é par ou ele é ímpar. Então eu peguei aqui essa variável que eu criei, resto do número, e atribuí ela ao número que o usuário colocou, mod de 2. Mod é o resto, ou é como se fosse aquela divisãozinha que ele coloca. Isso aqui é o resto. É o resto de 2. Eu acho que você sabe. Aí, se o número que o usuário colocou dividido por 2 der os restos 0, foi que nem eu criei aqui. Se ele der resto 0, então ele é par. E ele quer o que? A soma dos pares, né? Aí, que nem aqui eu usei a variável do par. A mesma coisa que eu faço com o contador, né? Só que aqui, em vez de ele somar um número que eu já coloquei, né? Para ele ir contando, como se fosse aqui de 1 em 1, ele vai somando com o número par que o usuário colocou. Então, vamos dizer assim, o usuário colocou o número 4. Aí ele vai cair aqui. Aí o resto do número vai pegar o resto desse número que ele colocou, vamos dizer 4, dividido por 2, dá resto 0. Então ele cai aqui. Se o resto do número for igual a 0, e é 0, se for 4 que o usuário colocou, então ele faz. Aí se for 4, ele vai acrescentar o que aqui? O par vai ser 0. Não precisa colocar na atribuição da variável, colocar lá que ela é igual a 0, porque toda variável que você não declarou nenhum valor para ela, ela é igual a 0. Então não precisa. Então seria o par, que é 0 no momento, mais o número, que é 4. Aí esse par viraria 4. Aí ele cai para o final e volta do começo, pede mais um número. Vamos dizer que o usuário colocou o número 6. Aí 6 dividido por 2 vai dar resto 0. Então, quando ele entra aqui, ele dá certo. Então ele vai de novo. Esse número, ele já não vai ser 0, ele já vai ser 4. Aí, então aqui vai ser 4 mais o número que o usuário colocou, 6, se for par. Aí ele acrescenta 10. E isso aqui ele vai somando. Caso o usuário coloque um número ímpar, ele vai dar resto 1. Não vai dar resto 0. Então, quando ele cair aqui no C, o resto do número não vai ser igual a 0. Vai ser igual a 1. Então, ele não vai cair aqui. Aí ele vai cair no C não. Aí no C não, o ímpar ele quer o quê? Ele quer a média dos números ímpares. A média a gente tira como? A soma dos ímpares dividido pela quantidade de números ímpares que o usuário colocou. Que nem aqui, ó. Ele criou um contador para os números ímpares, para saber quantos números ímpares o usuário colocou. Então, toda vez que o usuário colocar um número ímpar, ele vai cair no senão. Aí ele vai executar aqui a mesma coisa que ele fez com par, para ir somando os números. O ímpar no momento vai ser 0, mais o número, vamos dizer que o usuário colocou um 3. Aí vai ser 0 mais 3, então esse ímpar já vai ser 3. E aqui, o contador de ímpar, se ele caiu aqui no senão, ele vai contar o contador de ímpar, que no momento é 0, vai acrescentar mais 1. Ele vai ir contando também. Aí, se ele caísse de novo, vamos dizer que colocou um número 5. O ímpar aqui já seria 3, então seria 3 mais 5, que daria 8. E o contador de ímpar, ele já teria 1, ele acrescentaria 2. Então, esse contador é para ir colocando quantos números ímpares o usuário colocou. Cada vez que caísse no senão, ele ia acrescentar 1. Então, ele ia dizer quantos números o usuário colocou. Aí aqui eu encerro. Aí ele vai se repetir 10 vezes, em 10 números.
Aí aqui no final, em vez de colocar a média dos números ímpares direto no escreva, eu peguei e eu fiz uma variável média ímpar que recebe a média é a soma dos números dividido pela quantidade de números, né? Então eu peguei aqui a soma dos números ímpares que ele estava somando, dividido pela quantidade de números ímpares, que é o conte ímpar, que ele foi lá acrescentando quantos números tinha cada vez que o usuário colocava. Não sei se vai ficar confuso, mas aí você vai falando se ficou confuso. Aí, como o enunciado queria, ele queria a soma dos pares, que ele armazenou aqui na variável par, e ele queria a média dos ímpares, que ele armazenou aqui na média dos ímpares. Era isso que ele queria. Aí você fala aí se ficou confuso ou não. Acho que ficou um pouco grande esse vídeo.